Moza, Gleison Lage, aqui do YouTube oficial do Cruzeiro, também da Rádio 5 Estrelas. A sua primeira derrota frente ao time, né? Mais uma derrota do Cruzeiro na temporada. Como você avalia essa derrota e avalia principalmente as entradas dos jogadores, né? O Cruzeiro teve um jogador expulso ali logo no primeiro tempo, o Everton saiu e você tentou ali fazer algumas mudanças, colocando o Joseph, entrou o Ayrton, o Adriano também entrou, Jadson promoveu a entrada do Ariel Cabral, já não entrava há algum tempo. O que você pensou para fazer essas modificações? E como você avalia essa derrota do Cruzeiro, que conseguiu boa parte segurar ali o placar de 1-1, né? Mas acabou sofrendo um gol no finalzinho. Bom, ninguém gosta de perder, né? Principalmente quem trabalha com futebol. Realmente é uma derrota dolorida. Infelizmente ela aconteceu. Com relação às trocas, elas foram necessárias. A gente veio de uma sequência muito grande. O campo aqui estava muito pesado. Nós tivemos um jogador expulso com 24 minutos. E aí mudou totalmente o panorama do jogo. Se tornou um jogo atípico. Infelizmente, no lance da expulsão teve a falta, da onde originou o primeiro gol do Operário. Nós conseguimos empatar ainda com o Felipe. Tivemos esse poder de reação. Eu tentei ajustar o segundo tempo com a saída do Márcio, a entrada do Joseph, justamente porque eu sabia que eles iam cruzar bastante bola na área. Então nos nossos balanços ali nós teríamos sempre pelo menos 2 zagueiros por dentro, mais o lateral do lado oposto para tirar essas bolas alçadas na área. Com relação à entrada dos jogadores de meio, era justamente para ter mais a bola quando nós roubássemos. O Ayrton entrou com 24, 25 minutos justamente para ter essa força para puxar o contra-ataque, porque o Sobe já estava cansado, normal, né? Depois do jogo contra a Ponte e esses 60 minutos que ele ficou em campo, se desgastou muito. E assim, não aconteceu nada. Eu não vi um lance significativo do Operário, né? Nós conseguimos controlar bem. Infelizmente tomamos um gol no fim e ainda tivemos uma oportunidade antes de acabar o jogo. Infelizmente não fizemos o gol e perdemos. Agora é descansar e pensar no Vasco na quinta. Moza, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência, da Rede Minas de Televisão. Como você tem avaliado, você já até falou depois do jogo contra a Ponte Preta, a atuação do Felipe Augusto na lateral esquerda, jogando ali por aquele setor. Você falou de ter um porte físico mais avantajado para poder aguentar essa situação de tranco dos adversários. E hoje ele teve novamente um bom papel, não só pelo gol, mas também pela atuação neste setor. Vai ser uma participação mais efetiva desse jogador para frente? O que você pretende nessa sequência com os jogos que virão aí para o time do Cruzeiro? O Felipe, eu estou utilizando ele mais como um ala atacante, né? Porque ele é um jogador de defesa na hora de marcar, mas ele se torna um atacante na hora de nós atacarmos. Ele tem essa capacidade física. Hoje fez um gol importante naquele momento ali. E a ideia é nós mantermos essa estrutura que na minha opinião, até a expulsão nós estávamos melhores do que eles, apesar da dificuldade do campo, mas assim, eu sou um cara bem crítico ao meu trabalho, assim, na minha humilde opinião, nós estávamos melhores do que eles até a expulsão, e daí se torna um jogo atípico, né? Defendemos bem, tem que enaltecer o que esses jogadores fizeram, porque não é fácil vir da sequência que nós estamos vindo, e com 24 minutos ficar com um jogador a menos e mesmo assim conseguir reagir, levar o resultado, quase o resultado até o fim, né? Então, mas respondendo a questão do Felipe, a minha ideia é mantê-lo nessa posição. Moza Santos, Arthur Moraes, Rádio Super. Sua avaliação dos 2 jogos fora de casa, onde você pôde conviver uma semana para conhecer melhor o elenco. E o jogo de hoje, na sua visão, principalmente a expulsão de Everton no primeiro tempo, teve tudo a ver com este resultado negativo, ou seja, interferência direta nesta derrota, neste tropeço, Moza? Bom, nós queríamos voltar para BH com 6 pontos na bagagem, né? Infelizmente estamos voltando só com 3. E a convivência foi a melhor possível. Desde o meu primeiro dia eu já venho frisando isso, né? Que a convivência é a melhor possível. Eu encontrei um grupo de jogadores extremamente dedicados e comprometidos com o clube.
Com relação ao Everton, assim, é um jogador que ele é prata da casa, tem apenas 18 anos, tem muito a evoluir, então seria muito leviano da minha parte chegar aqui e dizer que influenciou diretamente no resultado. A responsabilidade da derrota é sempre minha e eu assumo sem problema algum. É óbvio que nós temos que evoluir, mesmo se nós tivéssemos empatado, mesmo se nós tivéssemos ganho, eu falaria a mesma coisa, que nós teríamos que fazer ajustes, que evoluir. E nós sustentamos o resultado e infelizmente eu quero acreditar que foi um jogo atípico, que infelizmente esses episódios acontecem. Então, analisar o jogo friamente e pensar no Vasco, né? Não tem muito tempo para se lamentar. E também não tem muito tempo para comemorar, porque o calendário é apertado, então nós temos que pensar no Vasco já. Moza, boa noite, Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Gostaria de saber de você o seguinte: essas bolas aéreas na defesa do Cruzeiro têm sido um terror, e o Cruzeiro hoje falhou mais uma vez nesse quesito no primeiro gol da equipe do Operário. Como você espera resolver esse problema dessas bolas aéreas na zaga do Cruzeiro? Bom, eu posso falar desde a minha chegada, né? Desde a minha chegada, a minha defesa tem se portado muito bem, né? Nós tomamos 2 gols hoje e 1 contra o Goiás, em 3 jogos, então é óbvio que o ideal é não tomar gol, né? Porque dificilmente a minha equipe vai passar um jogo sem fazer gol, e hoje fez gol novamente. Então, e com relação aos ajustes, não só, né, na questão da bola aérea, mas como um todo, com um treinamento, no que eu acredito. Infelizmente, essa semana foi muito corrida por causa da quantidade de jogos, mas o próximo jogo contra o Vasco é só na quinta-feira, então nós vamos ter algumas sessões a mais de treino, corrigir durante os treinamentos. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Moza. Moza, na sua entrevista coletiva passada, você tocou num assunto que os jogadores do Cruzeiro, tocou num ponto que os jogadores do Cruzeiro precisavam arriscar mais chutes de média e longa distância. Quando estava ali 11 contra 11, a gente viu isso, né? O Cruzeiro arriscando mais chutes, né? Finalizando mais do que no jogo passado. Depois veio a expulsão, o Cruzeiro tomou um gol, conseguiu o empate. No segundo tempo, a equipe do Operário conseguiu marcar o seu gol da virada de um chute que o Fábio acabou escorregando, enfim. Mas um fator que tem chamado a atenção, e o Cruzeiro tem sido muito prejudicado em relação ao excesso de gols que tem levado hoje, o Cruzeiro é a segunda pior defesa da Série B. A única defesa que é mais vazada que a do Cruzeiro é do CRB. O que você pensa, como fazer para poder resguardar mais essa defesa do Cruzeiro, como melhorar esse setor do time que tem preocupado muito a torcida, mesmo você já tendo feito algumas experiências, né, trocando alguns jogadores, colocando com 3 zagueiros, o que fazer para deixar esse time mais equilibrado, principalmente no setor defensivo? Bom, eu posso falar desde a minha chegada, né? Desde a minha chegada foram 3 jogos, nós tomamos 3 gols, né? Então, eu mudei o sistema, que eu acredito que esse sistema 3-4-3 ele se adapta melhor às características dos jogadores que nós temos, e prova disso foi o jogo contra o segundo tempo da Ponte, foram os primeiros 25 minutos hoje. Nós finalizamos de média distância porque nós conseguimos empurrar o adversário para trás e daí não tinha espaço para as infiltrações, então você tem que arriscar o chute de média e longa distância, isso foi feito. Com relação aos gols, nós temos que melhorar como equipe. Então, a fase defensiva, a organização defensiva, ela começa dos nossos atacantes. E hoje, até a expulsão, nós nos comportamos muito bem. E após a expulsão, assim, eu não lembro de nenhuma chance clamorosa do Operário, né? Os jogadores controlaram bem, defenderam bem, estavam concentrados. Infelizmente, acabamos tomando um gol e faz parte do jogo. Agora é descansar, corrigir o que tem para corrigir, né? E pensar no Vasco na quinta-feira. Moza, Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia. Em um determinado momento, mesmo com um jogador a menos, deu-se a impressão de que o Cruzeiro, se forçasse um pouco mais, ele conseguiria chegar ao gol do Operário, quem sabe até sair com a vitória. Com as mudanças, isso foi ficando mais difícil, foi chamando mais o Operário, por mais que não tenha tido uma pressão, e aí veio a infelicidade no gol do adversário.
por que você tomou essa decisão, em que você pensou ali no momento de colocar mais volantes, de tirar um certo poder, de tentar atacar, de às vezes dar uma espetada, mesmo com um jogador a menos? Muito obrigado. Cansaço. Os jogadores foram diminuindo o ritmo e nós fizemos as trocas por cansaço. Em termos de... eu não vejo o Jadson como um volante, eu não vejo o Adriano como um volante, o Ariel já é um volante, um camisa 5, né? Mas que tem um controle bom do jogo. A ideia era justamente ter força na hora de defender com esses dois jogadores e também força na hora de atacar. O Ayrton é um jogador extremamente veloz, né? E jogar com um a menos praticamente 75% da partida não é fácil, né? E realmente, como você falou, eles não criaram nada, então prova do que nós estamos nos comportando bem, né? E infelizmente não conseguimos sustentar o resultado. E acontece, infelizmente acontece. O Operário é uma boa equipe, principalmente jogando em casa. É óbvio que nós estamos tristes pelo resultado, mas na minha avaliação, assim, eu tento ser bem criterioso quando eu vou avaliar. Assim, os jogadores estão de parabéns pelo que eles entregaram hoje. Apesar da derrota que dói bastante, porque ninguém gosta de perder, mas eles tentaram e se dedicaram o tempo todo. Matheus Ribeiro, Portal Esporte News Moza. Queria que você me respondesse a respeito do excesso de cartões vermelhos que o Cruzeiro vem tendo nessa Série B. É o 5º cartão vermelho que o time recebeu nas 5 primeiras rodadas. A gente sabe que nos primeiros confrontos você não esteve à frente do Cruzeiro, mas qual é a sua opinião e você pretende ter uma conversa com os jogadores para que isso seja modificado, tendo visto que, além de prejudicar a equipe na partida, como foi hoje, né, o Cruzeiro jogou com quase 60 minutos com um jogador a menos, também é um dos critérios de desempate, né? O cartão vermelho ele pode modificar a posição de um time no final do campeonato, um possível acesso. Como você avalia isso? Você vai ter uma conversa com os jogadores para maneirar nas entradas? Realmente nós temos que melhorar nesse quesito, né? Eu sempre friso no início das minhas palestras a questão de iniciar com 11 e terminar com 11. Mas o campo molhado, choveu muito aqui nos últimos 2 dias e essas jogadas mais duras, elas infelizmente são inevitáveis, mas a gente precisa melhorar, ter um controle melhor, justamente pela sequência de jogos que tem. Jogar boa parte do jogo com um a menos acaba prejudicando muito. José Pereira do jornal Tempo da Rádio Super. A gente tem visto aí nesse final de semana, né, nos últimos dias, o Cruzeiro se movimentando também no mercado para trazer algumas peças. Eu queria que você comentasse aí, né, sobre o Wellington Ney, né, o pessoal já confirmando também a presença dele aqui na Toca da Raposa para exames, e também aí do Norberto, né, um jogador que atuou com você no CSA e que chegou, foi capitão do time também, e chegou ao Cruzeiro aí também com a possibilidade de atuação no clube. Como é que você vê essas chegadas, esses nomes que o Cruzeiro vai trazendo aí no mercado? Muito obrigado. Tá bom, assim, eu não sei se ela está 100% confirmada, mas todo jogador que chegar para qualificar o nosso elenco, ele vai ser bem-vindo. Nós já temos um elenco muito qualificado, e eu falei isso desde o primeiro dia, né? E confirmo, prova é o que a gente vem produzindo, mas todo jogador que chega para qualificar ainda mais esse elenco, ele é bem-vindo. Moza, boa noite, Gabriel da Globo. Eu queria que você projetasse a partida contra o Vasco na quinta-feira, um jogo de 2 equipes gigantes do futebol brasileiro, que talvez não deveriam estar onde estão nesse momento, né, na Série B, são equipes de muita tradição, e também perguntar sobre se você pretende, se você conta com o Claudinho também no seu elenco nesse momento. Muito obrigado. É um duelo de Série A, né? Dois grandes clubes do futebol brasileiro. Então, com certeza, boa parte do país vai estar na frente da televisão na quinta-feira, né? Com relação ao Claudinho, não só ele, mas como todos os outros jogadores, eu conto com todos os atletas. Eu preciso fazer escolhas, né? Porque a gente concentra com 20, às vezes com 23, então eu preciso fazer escolhas. E aí o meu critério é tentar manter um padrão, seja na estrutura do time, seja nos jogadores, mas eu conto com todos eles, sem dúvida alguma.